noite a todos os queridos que pararam um bocadinho esta quinta-feira para nos vir ouvir. Meu nome é Ana Moreira. Hoje tenho o prazer de trazer às minhas conversas o Pedro, que é um homem muito simpático, aceitou a minha loucura de se pôr a falar, um escritor que vai falar com uma médica, e a lógica de falarmos hoje disto é falarmos um bocadinho de amor e relacionamentos dentro da perspectiva de saúde integrativa e de escrita criativa. Como cada um gosta de falar de amor dentro da sua perspectiva, achamos que seria uma ótima ideia. O Pedro é um escritor, um best-seller, é licenciado em Linguística, eu sou médica, trabalho em Medicina Integrativa e numa área do Life Coaching, na tentativa de conseguirmos ajudar as pessoas a se transformarem em pessoas melhores. Como é que começou esta brincadeira de poder convidar o Pedro? Foi com um post, ou com uma frase, ou com um verso, ou com um poema, não sei como é que lhe chama, do que se foda. Que se foda ao ir andando, que se foda ao ir ficando, que se foda ao ir amando, que é a ideia do querer por todo, o completo. Esse foi o post que fez com que eu o convidasse. O amor, de facto, é um estado que nos hipnotiza, e o Pedro escreve que o amor é o estado que nos tira destes estados de quase morte em que vivemos. Muito interessante esta frase. E, portanto, que se lixa esta estabilidade, que se lixa aquilo que não mexe contigo, e isso é exatamente o que temos que transmitir às pessoas para que possam viver uma vida melhor no sentido global do termo. Também encontraram-se sem querer, por mais que ambos quisessem mais do que tudo, e na verdade é esta a única maneira de se encontrar alguém. E o eu não preciso de ti, tu não precisas de mim, mas se tu me cativares e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. Portanto, isto levou-me a falar-se que o coração bate 100.000 vezes por dia, tem 100.000 impulsos elétricos por dia, o coração bombardeia 75 litros de sangue por dia, por cerca de 96.000 quilómetros de tubos, e o coração é o órgão que nós falamos que é o órgão do amor, e o amor vem de uma palavra latina que na realidade é uma emoção, é um sentimento que nos leva a desejar o bem da pessoa ou de uma coisa. Mas o amor tem um mecanismo biológico muito bem estudado, tem a ver com o sistema límbico, uma coisa assim mais complicada a nível cerebral, e portanto, ao contrário da crença de que o amor é algo fácil, na realidade o amor é algo que deve ser construído, e estejamos convictos que o amor se aprende, como se aprende a andar de skate, como se aprende medicina, como se aprende a escrever. E a maioria dos estudos não falam do amor, falam da sexualidade, mas não falam do amor. Portanto, o amor acho que nos leva a transformarmos no melhor que possamos ser. E, portanto, quando nós pensamos que se queremos mudar de nível, que nos devemos transformar nessa pessoa pela qual o outro se apaixonaria, e então eu apaixono-me por mim próprio antes que o outro se apaixone por mim. Esse é o que eu acho que deve ser a nossa aprendizagem do amor, e, na realidade, o amor, precisamos tirar um doutoramento nisto, a ver se percebemos alguma coisa para podermos ser um bocadinho mais felizes. E se queremos realmente ter relações amorosas espetaculares, se queremos ser lindos e maravilhosos, temos que fazer por isso. Portanto, temos que nos mexer, temos que melhorar, temos que evoluir, e do ponto de vista neuroquímico, a paixão é o estado mais próximo da loucura, já dizia Freud, um psiquiatra muito famoso. Portanto, a paixão é um sentimento muito profundo e muito intenso, que tem sintomas físicos no corpo, tem a ver exatamente com uma corrente de hormonas que acontece no momento em que encontramos alguém que entra em ressonância connosco. Portanto, esta é, eu costumo dizer que são os sintomas de enamoramento ou de apaixonamento. E depois, quando este enamoramento se transforma em amor, temos que nos convencer que somos mestres do amor, e que não criamos mais na nossa vida porque há uma doença péssima na humanidade que se chama o medo, não é?
e nós vivemos com medo contínuo a sermos magoados. Portanto, para sermos mestres do amor, temos que praticar amor, para sermos mestres da felicidade, temos que praticar felicidade. Pronto. Portanto, esta era a introdução que eu gostava de fazer. Se o Pedro não me interrompe, eu sou capaz de continuar a falar. Força, eu estou... Então, esta era a introdução que eu tinha mais ou menos planeado para, enfim, começarmos esta nossa conversa e eu vou me calar um bocadinho, senão a seguir dizem-me que eu não o deixei falar. Não, força, eu estou a ouvir. Bom, então, conte-nos se calhar um bocadinho, Pedro, como é que gosta de falar de amor? Porque eu sei porque é que eu gosto de falar do amor, porque na realidade eu vejo infelicidade nas pessoas, não é? Nas consultas, nas conversas que temos com as pessoas, vemos infelicidade, as pessoas são infelizes, a maioria das pessoas é infeliz no amor, é infeliz nos relacionamentos de uma forma geral, não só nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de uma forma geral. E, portanto, eu vejo esta incapacidade para sermos felizes, para nos transformarmos em seres humanos mais felizes. E por isso é que eu comecei a falar sobre o amor e sobre relacionamentos. E então, como conta dessa sua escrita do amor? É só apaixonamento? É só estar apaixonado? É só porque está apaixonado e está a falar do amor? Há muitos tipos de amor, que nós andamos há séculos, desde que somos pessoas, basicamente, à procura de perceber o que é isso do amor, não é? A ciência estuda, a poesia também o estuda, e todos nós estamos um bocadinho ali no meio, entre a ciência e a poesia, entre a razão e a loucura, e o amor basicamente é o que nos une, à vida, não é? Nós somos pessoas e somos humanos também, ou sobretudo porque temos essa capacidade de amar. Depois, dentro do que é o amor, há muitos tipos de amor. Eu costumo dizer sempre que nós começamos exatamente por um ato de amor. Sim, nós somos amor em todos os sentidos, nós somos amor e isso não é segredo nenhum. Eu escrevo o que as histórias me pedem, o que as personagens me pedem, e eu julgo que a vida é amor, por isso é que as histórias também têm esse lado. Há muitos tipos de amor, como dizia há pouco, não é? Pode ser o amor pela minha família, pode ser o amor por um projeto, pode ser o amor por um ideal, pode ser um amor pela minha mulher, pelo meu marido. Isso é tudo amor. Eu julgo que nós estamos aqui para nos apaixonarmos. Se não nos apaixonarmos, então não estamos aqui a fazer nada. E nós temos de todos os dias acordar com essa ideia, com a ideia de que o que é que me vai hoje apaixonar? O que é que hoje me vai, de alguma forma, tirar de mim e levar-me para um estado emocional e profundo de ligação ao que eu sou e ao que o mundo é, e ao que eu quero ser e ao que eu quero viver. E é isso que me interessa explorar quando escrevo, explorar todas as possibilidades, criar uma espécie de catálogo de humanos, das mais diversas idades, com as mais diversas experiências, com as mais diversas profissões, e explorar esses humanos, tentar perceber o que é que esses humanos sentem, o que é que eles irão sentir, o que é que eles irão fazer, porque é que agem assim, porque é que não agem de outra maneira, porque é que nós sabemos todos, ou quase todos pelo menos, o que é o bem e o que é o mal, e porque é que continuamos a fazer o mal. É uma série de perguntas que nós todos tentamos responder diariamente. Nós magoamos e somos magoados, somos pessoas também por isso, porque magoamos e somos magoados. Nós falhamos e falham connosco também, e é esse caminho que nos torna mais densos, mais interessantes também. Uma pessoa é mais interessante quanto mais for capaz de integrar essa... Como? Somos mais interessantes quanto mais histórias temos para contar. Mas também... No limite, quanto mais falhamos, quanto mais insuficientes fomos em alguns momentos das nossas vidas, mais interessantes somos, porque encontramos respostas para isso, conseguimos perceber de alguma maneira o que é que aquilo fez em nós, conseguimos perceber o que é que nós fizemos ao outro também, conseguimos crescer, basicamente é isso, crescer, e os mais velhos, eu tenho um respeito tremendo pelos mais velhos, sobretudo por isso, porque eles no limite tiveram mais oportunidades para falhar do que eu,
porque tiveram mais dias em que falharam, não é? Esse crescer que o Pedro fala é exatamente o crescer do evoluir, que é a tentativa do ser humano, da consciência, melhor dito, é sermos melhores, conseguirmos tornar-nos em pessoas melhores, e aí entra muito os tais relacionamentos que nós temos. Não só os relacionamentos amorosos conjugais, mas os relacionamentos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho, com o mundo de uma forma geral. Porque quando eu consigo evoluir e tornar-me numa pessoa melhor, a minha consciência melhora, e isso chama-se aprendizagem. Isso está muito estudado, porque depois, mesmo em termos mentais, isso tem uma determinada dinâmica. Portanto, o que eu acho muita piada é como é que nós conseguimos, tudo aquilo que está a dizer, que depois é o que leva para a sua escrita, e no fundo... eu penso que isso melhora a vida das pessoas, a sua escrita, é o que eu acho muito interessante na sua escrita, porque eu acho que melhora a vida das pessoas se tentarem seguir esse exemplo do que aquilo que o Pedro está a escrever, porque é muito bonito, e devemos levá-lo ao nosso coração e transformá-lo em lições de vida, e isso traz saúde. Porque quando eu, como está a acabar de dizer, quando eu me levanto bem disposta, porque eu sou uma apaixonada por aquilo que eu faço, e portanto, eu não estou chateada de ir trabalhar. Sim, sim. E isso... Eu julgo que o que é importante também, para eu acordar com essa vontade também, é não me levar muito a sério, né? Nós temos a mania de nos levarmos muito a sério. Nós temos, somos todos muito importantes Concordo. E julgamos que o que fazemos é que é importante, e é de facto, mas a ideia é desvalorizarmos um bocadinho aquilo que nos vai acontecendo e tentar de alguma forma por dentro perceber como é que aquilo faz parte de mim, digamos, como é que eu integro aquilo no que eu sou. E isso basicamente é não me levar a sério, é perceber que ok, eu tentei fazer bem, não consegui desta vez fazer bem, se calhar vou fazer para a próxima, se calhar já não tento assim, já tento de outra maneira, se calhar fui incorreto naquele momento e então tenho que tentar perceber porque é que fui incorreto, mas sem me levar muito a sério. A Agostina Bessa Luís dizia que se nós nos levamos muito a sério, ficamos em desvantagem em relação à vida, não é? Porque no final ela vai acabar a vida, não é? Vai acabar, portanto ela leva-nos essa vantagem. E nós não nos podemos levar a sério. Eu não me levo muito a sério, dou tudo o que tenho sempre, mas tento não me levar a sério, tento não... Mas esse não levar a sério, eu penso que é viver a vida de uma forma fluida. Isso é o que eu chamo de fluir com a vida. É o dançar conforme a música. Significa que eu sou capaz de rir das merdas que eu faço, que sou capaz de entender que não tenho que ser rígida, não tenho que controlar tudo na minha vida. Portanto, do ponto de vista da saúde, isso é muito importante. Porque se eu não me critico a mim própria pelas coisas que eu faço, eu vou ter mais saúde. Porque, por exemplo... É um peso que sai, não é? É um peso que sai. Há pessoas que carregam mochilas muito grandes por causa disso, não é? Porque ao longo da vida foram errando, foram cometendo erros, e aqueles erros vão-se acumulando lá naquela mochila e não servem para nada, basicamente, só servem para fazer peso e não foram transformados em alguma coisa útil. No fundo é um processo de reciclagem de erros, não é? Isso é o que está a dizer, é o viver preso no passado. É quando eu tenho aquele peso do meu passado, só que o passado eu já não consigo mudar. A única coisa que eu verdadeiramente consigo mudar é o meu presente, é o hoje. Eu consigo me transformar hoje, consigo melhorar hoje. O dia de hoje é o dia que conta, por isso é que se chama presente, é uma prenda. Porque o futuro, que é o dia da manhã, também não consigo mudar ainda, só quando chegar a presente. Porque se eu vivo muito preocupada com o futuro, então eu vivo ansiosa e vivo nervosa, porque o futuro ainda não chegou, mas eu já estou a pensar no futuro. Portanto, este é um mal da nossa sociedade, que nós temos tanta tecnologia e hoje as coisas acontecem tão rapidamente, porque nós em 12 horas conseguimos nos pôr na outra ponta do mundo, em 24 horas conseguimos estar na Austrália e, portanto, é tão rápido tudo que nós vivemos muito ansiosos, não é? Vivemos com muito medo e vivemos com muito ansiosos. Portanto, tudo o que está a dizer faz muito sentido do ponto de vista da saúde, porque quando eu consigo me centrar no dia de hoje, quando eu consigo estar mais descontraído, quando eu consigo fluir mais com a minha vida,
mesmo que a minha vida não me esteja a correr da forma como eu quero, mas eu estou a fluir mais com a vida, estou a ser grata pela minha vida, pelas coisas que me estão a acontecer, mesmo que não seja bem como eu imaginei, então eu tenho mais saúde. Porque eu não estou rígida. As pessoas muito perfeccionistas, não sei se alguma vez reparam nisso, as pessoas muito perfeccionistas são pessoas que têm tendência, por exemplo, a ter problemas articulares, são pessoas que têm rigidez articular, dores articulares ao acordar. Portanto, estas pessoas perfeccionistas o que têm que fazer é exatamente isso que o Pedro está a dizer, é rirem-se das suas palermices, das suas cagadas, dos seus erros, porque nós estamos aqui exatamente costumo dizer que são vários episódios da novela e a novela é assim, os episódios vão melhorando e a novela vai melhorando e esperemos que tenhamos um final feliz em que possamos realmente viver apaixonados. Eu acredito profundamente, estou perfeitamente convicta no mais profundo do meu ser que nós conseguimos viver este estado por mais tempo do que a bioquímica nos permite. Portanto, do ponto de vista biológico, quimicamente falando, o estado de enamoramento, de paixão, que é hormonal, dura 6 meses, pode durar no máximo até 2 anos, se tivermos sorte. Mas depois passa, não é? E ou se transforma em amor ou acaba. É muito básico, é muito simples, fácil. Portanto, o que é engraçado? Que nós, e eu acho interessante e adoro a sua escrita, porque a sua escrita nos faz ter momentos de apaixonamento. Porque eu, quando leio uma coisa sua, uma frase sua, que eu consigo mandar a quem eu gosto, aquele momento transformou-se num momento de apaixonamento, porque me conecta com uma sensação que eu já tive, que se calhar agora não tenho neste momento, porque já estou há 20 anos com uma pessoa, mas consigo reviver esse momento. Portanto, isso é que é muito interessante e agradeço-lhe por isso, se calhar em nome de milhões de pessoas, mas... Porque como nós não temos essa capacidade de escrever essas coisas bonitas, sentimos, mas não conseguimos escrever, então pelo menos conseguimos copiar. Porque é exatamente como o Pedro... Eu recebo muitas mensagens de pessoas que me dizem isso e que mandam entre si histórias muito, muito interessantes que eu recebo, algumas mais cómicas, outras mais sérias. Algumas mais pornográficas, não sei que algumas são mais pornográficas. Não, tudo. Nós temos esse poder, não é? Nós enquanto seres com essa capacidade de leitura e de interpretação e de identificação no limite, não é? Nós identificamos com o que estamos a ler, criamos uma espécie de realidade dentro da ficção, não é? Nós, ao lermos um livro, ou vemos um filme, ou ouvimos uma música, nós estamos a transformar aquilo que estamos a ler, estamos a transformá-lo em matéria nossa, portanto aquilo é nosso, como é que aquilo se encaixa com o que nós somos, não é? E essa relação é que faz com que nós, ao lermos, nos possamos emocionar, nos possamos rir, nos possamos dançar, saltar, cantar. Tudo isso faz parte do que interessa quando nós escrevemos qualquer coisa, neste caso, e é isso que me interessa, é que me digam que de facto aquilo mexeu de alguma maneira, nem que seja por odiar, eu prefiro que odeiem do que me digam, epá, nem senti nada, pronto. Isso é que não é? A indiferença é o que nos mata, não é? Mata os relacionamentos, mata o amor. Sim, mata as famílias, pode matar uma família completa, não é? Quando nós estamos nos dias ou percorremos os dias a fazer assim, né, a encolher os ombros, é porque de facto está alguma coisa mal, né? Quando eu já encolho os ombros e já me é indiferente se me dizem sim ou se me dizem não, e é um gesto que nós vemos muitas vezes. O português é um bocadinho assim. Eu costumo dizer que nós temos o fado, temos a melancolia, tivemos os descobrimentos, as mulheres choravam, os marinheiros iam para o mar, portanto nós temos um bocado a nossa genética desta melancolia, porque quando se pergunta a alguém tipicamente português, então como é que está? Nunca pior, não é? Portanto este nunca pior, que eu acho que não se pode dizer. É um gerúndio é uma chatice. Exatamente, porque este nunca pior significa que aquilo não vai melhorar, aquela pessoa não pode melhorar. Sim, até em termos linguísticos, há um bocadinho aquela ideia de que
a palavra saudade é que nos define, porque só há na nossa língua e tal, mas antes de mais, a palavra existe noutras línguas. Nós é que não conhecemos essas línguas. E depois, se há a palavra que nos define e que de facto só existe na nossa língua, é desenrascar. Essa é que existe na nossa. E essa é que nos define. É essa que tem de nos definir enquanto povo, é a capacidade de desenrascar. Este desenrascar diz tudo, basicamente. E este desenrascar pode ser tudo o que nós quisermos. Eu posso desenrascar-me e apaixonar-me porque arranjei maneira de chegar à pessoa que eu amo, portanto desenrasquei-me bem. Claro. Pode ser o desenrascar de estar num problema difícil e conseguir desenrascar-me, conseguir sair desse problema, conseguir encontrar ali qualquer coisa que me permita sair. E julgo que essa é que deve ser a palavra que nos define, é desenrascar, desenrascanço. Mais do que saudade, que é uma palavra lindíssima, foneticamente até lindíssimo, saudade, inspira muito, é uma palavra altamente importante na nossa língua, porque de facto saudade diz muito, mas desenrascar para mim é a palavra que nos define muito mais do que saudade, muito mais do que fado, não é? Muito mais do que fado. Gosto ou não de fado, mas aquela ideia de termos um destino cinzento à nossa frente é uma ideia que até as novas gerações de fadistas estão a tentar contrariar um bocadinho, torná-lo mais colorido, não é? É verdade, tem acontecido, eu acho que tem acontecido. Julgo que é possível nós mantendo a raiz do que somos, dar-lhe mais alguma cor, mais alguma intensidade até interior e no que pensamos do que somos, não é? Nós temos a ideia de que somos assim muito profundos, muito poéticos, aquelas coisas todas, mas a poesia tanto pode estar num poema, como pode estar no meio do supermercado, como pode estar nos momentos mais básicos e mais elementares. A poesia é isso, nós conseguimos encontrar isso. É muito isso. Pelo menos uma vez por ano nós devíamos ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, porque isso nos conecta com a nossa essência, não é? E isso pode-lhe chamar poesia, pode-lhe chamar música, pode-lhe chamar... Há muitas formas de poesia, de poemas, de criarmos poemas, não é? Quando eu olho para a minha mãe, quando eu olho para o meu pai, é um poema que eu estou à procura de ler ali. E às vezes nós andamos à procura do grande poema, do poema perfeito, e vamos à procura do pôr do sol no outro lado do mundo, e vamos à procura do mar, não faço ideia onde, quando se calhar eu quando vou à praia com o meu filho aqui ao lado, se calhar encontro muito mais poesia do que se for para o outro lado do mundo à procura do tal poema perfeito. O poema perfeito é aquele que eu sou capaz de sentir, basicamente. Nós somos muito mais, eu diria que somos só o que sentimos e muito mais do que aquilo que está por fora. O que eu sou é o que eu sinto, e se eu me sentir apaixonado, seja pelo que for, então sou muito mais viajado do que alguém. Mas essa é sempre a tecla onde eu insisto, não é? O ser humano vive completamente insatisfeito, porque é pouco agradecido, porque nós devemos ser mais agradecidos por tudo. Nós nunca, eu costumo dizer na brincadeira, nós nunca agradecemos os lençóis onde dormimos. Nós não pensamos que estes lençóis, para estarem na nossa cama, primeiro alguém teve que fazer a cama, segundo, alguém teve que passar os lençóis a ferro, antes de passar a ferro teve que os limpar, teve que os lavar, e antes de os lavar teve que os trazer do supermercado, e teve que haver um senhor que os colocou na prateleira do supermercado, e um senhor que conduziu o caminhão desde o sítio da fábrica até o supermercado, e alguém que apanhou o algodão. Quer dizer, há toda uma cascata de ações para que uma coisa tão básica como um lençol chegar à minha cama, que nós somos perfeitamente desagradecidos de tudo aquilo que nos acontece. É como Mas isso é algo que nós desaprendemos. Isto é, uma criança percebe isso. O meu filho teria 1 ano e meio, talvez, e quando saíamos de carro, ele, ao olhar para o carro, ele olhava para a roda só. Ele só queria ver as rodas.
E nós, quando olhamos para um carro, não olhamos para as rodas, porque aquilo já está garantido para nós, não é? O carro tem rodas. Ele detectou imediatamente o que é interessante no carro. O que é que faz de um carro um carro? São as rodas. Eu posso tirar tudo de um carro, se mantiver as 4 rodas e o chassi, aquilo continua a ser um carro. Ele continua a andar sobre 4 rodas e vai direitinho. E isso é a nossa capacidade que nós temos e que vamos desaprendendo, porque vamos à procura sempre do tal suprapoema, o poema supremo, e o poema supremo às vezes está aqui ao nosso lado e é uma festa ao meu gato, é um olhar para a minha mulher, é isso, basicamente está aqui ao lado e nós desvalorizamos. Pela ciência, porque, por exemplo, o dar um abraço a alguém, e agora estamos péssimos nisso, produz-nos uma hormona que é a hormona que se chama dopamina. Quando eu produzo dopamina, isso vai induzir uma série de cascatas, uma série de ações no meu corpo que me fazem sentir bem. Repare, por exemplo, eu sou da opinião que os miúdos, vamos esquecer que aconteceu esta coisa do Covid, ok? Os miúdos, quando chegassem à escola, se deviam abraçar todos, antes de um exame, antes de uma prova, porque aquilo que lhes produz, em termos do ponto de vista hormonal, é uma sensação de prazer e de bem-estar. Os miúdos detestam ir para a escola hoje em dia porque nós estamos a domesticar as nossas crianças. Porquê? Porque nós estamos a ensiná-los da forma como nós entendemos que deve ser o ensino deve ser livre, pelo menos até uma certa idade. Bom, mas já estou a divagar como é meu apanágio, porque hoje viemos aqui... Não tem piada nenhuma. Hoje viemos aqui para falar de amor, mas o amor também são abraços, não é? Isso tudo é amor. Eu vou muito às escolas e tento também perceber o que é que está a acontecer desde o começo, não é? E julgo que há muitas questões que são fundamentais e que nos apaixonam. E nós, quando falamos de amor, temos de trazer alguns conceitos que são fundamentais, não é? E um deles é a criatividade. E não existe paixão sem criatividade. Isto é, eu tenho de me reinventar todos os dias, quer enquanto pessoa, quer enquanto profissional, quer enquanto autor, seja do que for. A criatividade é fundamental e só existe criatividade se eu tiver coragem e se combater o medo, porque quando nós fazemos coisas que não existiam e criar é isso, é fazer o que não existia, caso contrário não é criativo, não é? Se já existe não é criativo. Quando eu vou fazer o que nunca foi feito, eu corro um risco tremendo, porque nunca foi feito, eu não faço ideia do que é que vai acontecer. É o risco. E é esse risco, essa adrenalina também, essa capacidade que nós temos de lutar contra o medo, contra o escuro, contra aquela porta que nunca abrimos, não é? E é isso que faz com que desde pequenos nós tenhamos a capacidade de abrir novas portas. E isto às vezes é literal mesmo, não é? E nós vemos as crianças de 3, 4, 5 anos, um grupo de crianças de 4, 5 anos, antes de ir para a escola, lá está, antes de serem colocadas no sistema, antes de serem colocadas na linha de montagem, não é? Vemos grupos de crianças de 4, 5 anos e o que manda, o líder, é o mais criativo, é o que diz, e se fôssemos roubar uvas aos vizinhos? E lá vão eles todos atrás dele. Porquê? Porque ele teve a ideia e o líder é o criativo, por excelência. E quando nós entramos no sistema, na tal linha de montagem das escolas e do sistema, tal qual ele está definido neste momento, sobretudo em Portugal, e falo da realidade portuguesa porque é que conheço melhor, quando entramos nessa linha vamos para fora da criatividade. O melhor aluno já não é o mais criativo, é o que erra menos, é o que comete menos erros, e quando eu percebo que o que é mais bem sucedido é o que comete menos erros, eu vou ter medo de ser criativo. Para que é que eu vou ser criativo se posso fazer o que os outros já fizeram e tiveram bons resultados? Portanto, a ideia de criatividade está umbilicalmente ligada à ideia de coragem, que por sua vez está umbilicalmente ligada à ideia de contrariar o que é mais natural, que é replicar, é fazer o que outros já fizeram e que é confortável, basicamente, não é? Mas todos nós somos criativos, eu trabalho muito criatividade com adultos também, e todos nós somos criativos e todos nós podemos ficar surpreendidos com aquilo que somos capazes de criar, uma vez aberta essa porta que nós pensamos que não conseguimos abrir. E
a criatividade para mim está muito relacionada com a felicidade. Eu sou muito feliz, os meus dias mais felizes são os dias em que eu fui mais feliz criativamente, foram os dias em que eu consegui inventar caminhos novos, quer no que escrevo, quer no que vivo. Eu consegui inventar qualquer coisa que fez com que eu fosse mais feliz, que fez com que as pessoas que estão comigo sejam mais felizes ou fossem mais felizes. E esse desafio diário, ser criativo diariamente, cansa como o caneco, cansa muito. Ser criativo todos os dias é muito cansativo, é muito mais fácil eu replicar os dias, mas acabo por replicar, ao replicar os dias, estou a replicar as emoções, estou a replicar o que sinto, estou a replicar as sensações e às tantas já não sinto nada. Não é? Certo, isso não nos traz nada de novo à vida, não é? E nós precisamos disso exatamente para nos sentirmos com esta plenitude, a que podemos chamar felicidade, não é? Felicidade é muito giro porque é uma, segundo a palavra egípcia da felicidade, quer dizer amplitude do coração. Portanto, a felicidade de alguma forma, pelo menos para os egípcios, estava ligada ao amor, porque é a amplitude do coração. O coração é eu não conheço nada melhor que o amor. Se alguém conhecer, que me diga. Eu não conheço nada que nos deixe mais feliz, que seja mais interessante do que o amor em todas as suas esferas. Não? E o amor traz-nos muitas vantagens em termos biológicos, porque de facto o amor melhora o nosso sistema imunitário. Eu fartei-me de falar agora nesta altura maluca da pandemia, que as pessoas se mantivessem muito focadas, ou o mais focadas possível, dentro disto que podemos chamar coerência cardíaca, porque é muito giro esta coisa, nós falamos do amor, também podemos falar isto em termos de física, e falando do amor em termos de física, o amor tem a ver com campos eletromagnéticos. É muito engraçado, não é? Porque, ou seja, quando eu amo alguém, o meu campo eletromagnético interfere com o campo eletromagnético de outra pessoa e eu entro em coerência com essa pessoa, não é? Portanto, eu devo estar em coerência cardíaca comigo, em termos de coração e de mente, este alinhamento para estarmos mesmo bem em termos da vida, por exemplo, em termos de criatividade, isso significa um grande alinhamento entre a mente e o coração, é muito interessante o que está a dizer, mas também para eu estar em amor com o outro e eu entro em ressonância com o campo eletromagnético do outro. Porque eu não consigo amar ninguém se eu não entrar em ressonância com o campo eletromagnético da outra pessoa. Portanto, pode-se explicar o amor de várias perspectivas, porque o amor é isto da física, mas também é química, não é? Porque são as hormonas, são os neurotransmissores, é tudo aquilo que me provoca esta sensação. Mas interessante mesmo é percebermos que precisamos disto para a nossa vida. E isso é o que me entristece quando eu ouço muitas pessoas realmente comentarem cada vez, infelizmente cada vez mais, de que não precisamos do amor. Não precisamos do amor, estamos bem sozinhos, não precisamos do amor, é impossível. Nós somos mamíferos e é bom que nós possamos meter isto na nossa cabeça todos os dias. Os mamíferos precisam de contacto. E não significa que seja um contacto sexual, do ponto de vista de homem-mulher, ou de mulher-mulher, homem-homem, porque agora tem que ser uma mulher aberta, mas o contacto da pele com a pele, o contacto lá está, do tal abraço, do tal mimo, do tal carinho, disso que nos faz sentir pertencentes a um grupo, este sentimento de pertença, que nós nos esquecemos que temos, que vimos com isso, não é? Porque é genético, faz parte. Nós temos uma grande percentagem do nosso genes, do nosso código genético, é parecido com o paleolítico. Portanto, nós ainda somos um bocadinho dinossáuricos e somos muitíssimo primitivos em relação a imensas coisas da nossa vida, não é? A forma como nós reagimos, por exemplo, é muito abdominal e nós devemos reagir muito mais com amor. Por isso é que é muito importante falar do amor, porque eu reajo com raiva, ou com irritabilidade ou com ira, são sentimentos abdominais, viscerais, primitivos, exatamente de animais primitivos, e eu deveria reagir com mais tranquilidade, com mais calma, lembrar-me sempre que o outro, seja ele qual for, é uma pessoa que eu amo e, portanto, esta resposta devia ser mais tranquila. Portanto, há uma frase sua que eu também sou particularmente fã, que tem a ver com o humor, com o sentido do humor,
porque o Pedro escreve que o que falta a muitas relações não é o amor, mas o amor verdadeiro, o amor real, o amor transformador, que é o nosso humor. E eu acho isto maravilhoso, porque os pacientes costumam dizer que às vezes só com uma gargalhada minha já ficam mais bem dispostos, ou já têm menos dores, não é? Mas esta gargalhada também vem do humor e do rirmos-nos de nós próprios. Mas pronto, não vamos entrar por aí. O humor, dentro do amor, é maravilhoso. Porque isso é o que permite que um casal consiga verdadeiramente passar a maior parte dos seus conflitos na vida. Porque quando o outro é inteligente ao ponto de que num problema, seja ele qual for, consiga introduzir o humor, imediatamente aquilo que era a tensão de uma discussão se vai desvanecer. E isso pode ser explicado também pela frequência vibracional, porque eu quando estou irritada, quando estou irascível, quando estou chateada, quando estou em conflito, eu emito uma frequência vibracional baixa, tal como o vírus. Os vírus têm uma frequência vibracional muito baixa, por isso é que se eu estou numa frequência vibracional mais de amor, que tem a ver com o coração, mas tem a ver com o timo, que é a estrutura de defesa do nosso corpo. Do ponto de vista de defesa, para nos defendermos, por exemplo, dos vírus, temos que ter este órgão bastante modulado, vamos lhe dizer assim, e o que é interessante é que quando eu tenho esta frequência vibracional mais alta, então é o oposto da irritabilidade e da chatice e enfim, dos nervos, vamos lhe dizer assim. Então é muito giro, porque quando eu introduzo esta nota de humor, seja uma estupidez qualquer, é o suficiente para quebrar esta irritabilidade, Tive uma experiência recentemente que foi a de participar num roast. Não sei que as pessoas sabem o que é um roast. Um roast é basicamente quando um grupo de convidados, pessoas das mais diversas áreas, fazem um churrasco público ou uma outra pessoa, gozando com ela, basicamente, tentando pegar nos aspectos mais cómicos dessa pessoa e explorá-los. E então nós fizemos no campo pequeno, estavam 5.000 pessoas a ver, e foi a primeira vez que eu subi ao palco para fazer rir os outros, e estavam pessoas das mais diversas áreas. Fizemos o roast ao Toy, naquele caso. E então eu saí de lá, e aquilo basicamente, as pessoas que viram, muitas pessoas certamente viram, porque deu na TVI mais do que uma vez, mas quem esteve sentiu isso logo na hora, e eu senti isso logo na hora, que um roast é basicamente que as pessoas a falarem mal umas das outras. E então eu ouvi ali coisas sobre mim inacreditáveis, não é? E que me fizeram rir de mim, evidentemente, que me fizeram desvalorizar um bocadinho muito do que eu se calhar levava a sério, não é? E dei por mim a imaginar, se é isto tudo o que podem dizer de mal de mim, está tudo ótimo, isto é perfeito. E eu tenho um amigo que é neuropsiquiatra, e ele receita livros. Eu também. Também receita, pronto, então aplico isto em mim. Porque eu depois disso, eu saí de lá de alma tão lavada, do campo pequeno, que eu disse, olha, para além de receitar livros, tens de receitar roasts. Tens de dizer à malta, em casa, em família, numa festa, num convívio, o que é que seja, para fazerem roasts uns aos outros. Para tentarem pegar no que acham que os outros têm de mais cómico e que pode ser agarrado, explorar aquilo comicamente, e é uma limpeza absoluta. Eu saí dali, fui enxovalhado, enxovalhei e saí dali mais feliz do que nunca. Foi um dos dias, se calhar, mais felizes da minha vida, se falarmos em termos profissionais e até de realização pessoal, porque eu percebi que o que é que isto interessa, o que é que me interessa, o que é que os outros exploram comicamente em mim. Eu continuo a ser a mesma pessoa, eu continuo a ser o mesmo gajo que escreve cenas, continuo a ser a mesma pessoa, e eu recomendo roasts. Portanto, é a minha receita agora: façam roasts uns aos outros, tentem, escrevam aí meia dúzia de piadas uns sobre os outros, sobre a maneira como fala, sobre
alguns erros que cometeu, sobre a forma como pensa, qualquer coisa. As famílias fazem isso inconscientemente, se calhar não lhe chamam esse nome, mas as famílias mais felizes, pelo menos as que eu... Sim, brincam uns com os outros. Sim, outros, sim. não é? Pronto. Mas eu estou a recomendar fazerem um espetáculo A mulher mesmo. diz de mim, não é? Mas eu estou a recomendar, façam um espetáculo mesmo. 1h30 de espetáculo. Vou começar a 5 minutos para cada um, ou 10 minutos, e a malta só a desbobinar piadas uns sobre os outros. Claro, porque isso leva-nos a... Lá está, eu gosto sempre de chamar a ciência para a minha beira, porque isso é o riso. Isso é mais do que o humor, não é? Porque o humor não tem... Pronto, o humor pode ser de vários tipos, como é óbvio, mas o que estamos a falar já é quase esse riso desmesurado que nos faz o chamado mijar de rir. Sim, mas é mais do que isso. É tocar em pontos sensíveis e de uma forma viável, de uma forma execuível, de uma forma que não vai ser um murro, de uma forma que me vai fazer olhar para lá, e foi exatamente o que eu senti. Fizeram-me olhar para coisas que eu, de facto, depois percebi, de facto, isto, eu podia fazer isto de outra maneira. Mas sem me magoar, e ao contrário, fazer-me rir até desse tipo de características que eu tenho. E todos nós temos idiosincrasias que são altamente exploráveis comicamente. Todos nós somos cómicos e passíveis de sermos explorados comicamente. Há muitas caricaturas que podem ser feitas de cada um de nós, e se eu tiver a capacidade de lidar com elas e de me rir com elas, então, perfeito. Eu vou estar muito mais capaz de enfrentar tudo o que me acontece, porque o pior que pode acontecer, se calhar já me disseram, não é? Sim, mas o Pedro começamos a conversa mais ou menos assim, que também é isso do rirmos-nos de nós próprios. Sim. Eu recomendo o roast, é só o que eu estou a dizer. Pronto. Eu quero receitar isso aos pacientes também. Além dos livros, além de recomendar aos pacientes que vejam o pôr do sol e o nascer do sol, que dancem, que amem muito, apaixonadamente, pelo menos uma vez na vida. Eu acho que todo o ser humano não devia morrer sem ter uma grandíssima paixão na sua vida, aquelas paixões que são pouco saudáveis, mas são as paixões que nós precisamos para que nos sintamos assim mais vivos e mais aterrados na terra, com a cabeça no céu e com os pés na terra. Portanto, nessa perspectiva é que eu digo isso, e que sorriam mais, e que pensem menos, que atuem mais. Nós pensamos muito e atuamos pouco, não é? E não atuamos de acordo com o que sentimos, que isso é coerência. Portanto, quando eu penso algo, eu devo ver se é o que eu sinto e depois então eu faço. É a coerência dos meus pensamentos e das minhas palavras alinhados com as minhas ações e com os meus sentimentos. E, portanto, todos estes conselhos que na realidade eu costumo dizer que são clichês, porque o deitar cedo é um clichê, mas na verdade quando eu tenho a capacidade de organizar a minha vida para me deitar cedo e acordar cedo, do ponto de vista de saúde, imunologicamente, hormonalmente, é um clichê fantástico, não é? E que hoje em dia temos algum... Não, os clichês existem por algum motivo, não é? O que eu não percebi. Os clichês existem por algum motivo, é porque fazem sentido, se não tinham morrido, Eu às vezes costumo dizer na brincadeira que sinto um pouco inteligente porque digo estes clichês assim que já diziam as avós, não é? Que vemos para a casa para comermos pouco à noite, aquela coisa de... aquelas coisas básicas que agora a ciência está a mostrar, não é? O único tratamento, vamos dizer assim, que não é bem, mas pronto, que está verdadeiramente comprovado que previne ou retrasa o envelhecimento, e foi feito em ratos, portanto, vale o que vale, é a restrição calórica, portanto, é o comermos menos de uma forma global. E veja bem que o que estamos a chegar hoje em dia é uma pandemia da obesidade, não é? E isso está a fazer com que fiquemos doentes, porque estamos inflamados. Pronto, ok, mas isto não interessa. Portanto... É tudo válido. É tudo válido, porque pronto, a gente vai se lembrando das coisas que fala todos os dias.
Mas de facto, Pedro, queria-lhe agradecer muito. Não faço ideia se estamos a falar há muito tempo, se não estamos, eu já perdi a conta das horas. Não sei se está mais orientado que eu, porque são 10h30. Bom, acho que ainda temos aqui uns 10 minutinhos, pelo menos o Instagram corta-nos ao fim de 50 minutos. O amor, segundo um dos seus escritos, é o mesmo que sonho, é o mesmo que vida, é o mesmo que tudo. Portanto, na realidade isto é espetacular, porque isto significa uma coerência total entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço. O amor é o mesmo que tudo, porque eu amo a minha família, quem vive comigo, mas também amo aquilo que eu faço, porque eu ponho o amor em movimento se eu estou verdadeiramente apaixonada pelo meu trabalho e pela minha vida em particular, e então é fazer de que cada dia valha a pena. Fazer de que cada dia valha a pena é quando eu saio de casa e no jardim tenho uma flor aberta, eu olho para essa flor. E o exemplo que deu do seu filho é exatamente isto que eu estou a dizer. E nós perdemos esta... Tenho um exemplo ainda melhor sobre o que é isso. Que é, eu fui há um ano e meio, cerca de um ano e meio, fui fazer uma apresentação, uma biblioteca na Póvoa de Varzim. E quando estacionei o carro a 300, 400 metros da biblioteca, onde ia decorrer essa apresentação, esse debate, e recebi uma mensagem de texto no telemóvel, que era uma notícia que não era boa, notícia má profissionalmente, não é nada trágico, mas profissionalmente era má, e eu comecei a entrar em modo vítima, coitado de mim, porque é que me aconteceu isto, estava tudo a correr tão bem e de repente acontece-me isto. E então eu fui aqueles 200, 300 metros de cabeça no chão, muito triste, a dizer mal da minha vida, que me tinha acontecido, quando mesmo ao lado da biblioteca, portanto a 50 metros da entrada da biblioteca, ouço alguém chamar, faz favor, uma voz de criança. E eu olhei e aquilo era a entrada de uma escola, que eu não tinha reparado, ia com os olhos no chão, nem tinha reparado, era a entrada de uma escola e estava uma criança com o braço de fora na grade, faz favor, e eu olhei, então o que é que se passa? Não se importa de ali buscar a minha bola. E então era a bola que tinha caído a bola lá atrás no recreio, e ele tinha vindo à frente, que era junto à rua, não é? Chamar alguém para ir buscar a bola, e lá fui eu dar a volta à escola, 2 minutos ali no meio da erva, nem era relva, era erva, a abrir ali, a tentar, a dizer mal da minha vida, mais uma vez, para o que me faltava agora, andar aqui à procura de uma bola. E quando chego a essa parte de trás onde estava o recreio, não é? Estão para aí 20 ou 30 miúdos, amigos desse, não é? Agora mais para a esquerda, mais para a direita, mais lá ao fundo e tal. Eu andei ali a tentar descobrir, a abrir as ervas, a tentar descobrir. Ao fim de alguns minutos e de grande impaciência minha, e eles sempre a conduzirem os passos, consigo descobrir e pego no objeto e eles dizem, é isso, está aí. E aquilo nem sequer era uma bola. Era um monte de trapos que eles enrolaram, meias antigas e trapos, e fizeram uma bola daquilo. E quando eu atirei aquilo para lá, aquilo foi uma felicidade tremenda. Obrigado, espetacular. E começaram a divertir-se. E eu, 2 ou 3 segundos depois, comecei a pensar, que estúpido que eu sou. Claro. Eu estava preocupado com uma coisa ultrapassável, e estes miúdos, que nem uma bola de futebol têm, conseguiram transformar o que tinham em algo que os diverte tremendamente. E o segredo basicamente é esse, é transformar um monte de trapos, que é a nossa vida muitas vezes, é um monte de retalhos, um monte de pedaços que nós temos, transformar aquele monte de retalhos numa bola de futebol e divertir-nos com ela. E foi aí que eu comecei a escrever até o último livro, foi a partir desse momento. Isto de facto é uma lição tremenda, e mais uma vez são os mais pequenos a ensinar-me coisas. E o mais básico do mundo é transformar aquilo que a vida nos dá, às vezes o que nos parece impossível transformar em alguma coisa boa, transformá-lo numa bola de futebol e divertirmos com ela. Mas já o príncipezinho dizia que o essencial é invisível. Invisível aos olhos, sim. Lá está, outro clichê. Eu sou mulher dos clichês, mas pronto. Sim. Não, mas
capacidade que nós temos de sermos o que sentimos mais do que aquilo que vemos, é o que nos distingue também, não é? É o que nos distingue entre nós e de nós para as outras raças também, não é? Porque eu tenho a capacidade de não ser só aquilo que vejo, não ser só aquilo que me acontece, mas ser muito mais aquilo que acontece em mim. E o que acontece em mim pode ser muito diferente do que está a acontecer lá fora, não é? Por isso é que temos pessoas que à partida teriam tudo para serem felizes, e há pessoas que se calhar tinham tudo para não serem e conseguem transformar, lá está, os trapos que têm num todo feliz. Eu falo muito nisso, eu falo muito dos otimistas e dos pessimistas, não é? Porque o otimista é a pessoa que vê em cada calamidade uma oportunidade, não é? Foi exatamente aquilo que está a dizer, não é? Repare que a partir de uma coisa que lhe aconteceu foi buscar uma bola e depois fez o seu último livro, ok? Portanto, isso é uma suposta calamidade, embora não fosse muito, mas não interessa, estava a ser interpretado como tal pelo seu corpo, ok? Estava com os olhos para baixo, etc. Provavelmente ia com os ombros para baixo também. Enquanto que o pessimista vê em cada oportunidade uma calamidade. Portanto, é tudo uma calamidade e depois, quanto mais pessimistas nós nos tornamos, na realidade está muito ligado a uma série de hormonas que nos fazem também passar a ser pessimistas. Quanto mais pessimistas somos, mais pessimistas seremos, e é muito difícil depois sair desse estado de pessimismo. E o otimismo é como o pessimismo, é como o amor. Tem de se aprender, tem de se treinar. É como a felicidade, tem de se treinar, é como o humor, tem de se treinar. Portanto, eu queria agradecer muito, Pedro, porque sou muito grata a ter aceito o meu convite, porque eu estou perfeitamente convicta de que podemos ajudar muitas pessoas. Eu vejo pessoas doentes, algumas medicadas para tentarem sentir-se um pouco mais felizes e mesmo assim não conseguem. E eu penso que isto depende do treino. Exatamente como eu receito livros, também receito filmes. Por exemplo, uma das técnicas que eu costumo receitar a pacientes com cancro são filmes cómicos. Tem muito de juntarmos estas nossas duas áreas para podermos ajudar as pessoas a serem mais felizes, a amarem mais e a acreditarem que vale a pena arriscar, apaixonar-se e ser mais feliz, de uma certa perspectiva. Muito obrigado. E só para fechar, estávamos a falar há pouco do otimismo, não é? Aquela ideia do otimismo, copo meio cheio e meio vazio. O otimismo nem é ver o copo meio cheio nem meio vazio, é estar sempre a encher o copo. Nós temos que estar sempre a encher o copo. É o que faz o otimista, está sempre a enchê-lo, porque ele arranja sempre maneira de esvaziar, temos de ser nós a encher, portanto, isso é que é o otimismo, é estar sempre a encher o copo. Portanto, enche um copo todos os dias. O pessimista ainda diz pior, que é, isto deve ser mijo, nem sequer é água. É pior. Eu parto o copo diariamente. Pedro, foi um prazer. Igualmente. Um grande abraço a toda a gente. Possamos compartilhar mais algumas ideias. Sim, muito obrigado. Obrigada, até